E aí, crianças, estamos começando mais uma aula nossa, uma aula que é nova, mas também é cheia de revisão, é cheia de conteúdo que a gente já viu. Vamos lá, primeiro dar nome aos bois para a gente não se perder, ok? Bom, estamos no século XVI e estamos na Europa Ocidental. Esse período, ele é na linha do tempo chamado de Idade Moderna. Então, é na Idade Moderna que você já viu até agora o estabelecimento do antropocentrismo, você viu o surgimento do Renascimento, você viu o humanismo, né? O homem, a mulher, o ser humano como centro das coisas que são criadas, né? Mas você viu também e em nenhum momento o professor matou Deus. Deus está vivo, sem Senhor, no século XVI. Ok? Então, antes da gente chegar nessas setinhas aqui que o Pro preparou, você viu que ela é uma aula de introdução mesmo, né? É uma aulinha tranquila de introdução. A gente vai voltar numa breve história da Igreja Católica, né, do cristianismo. Tá? 2000 anos atrás, nasce Jesus Cristo. Ok? E aí, Jesus Cristo vem com um discurso de amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Traduzindo esse discurso, ele é um discurso de amor, de paz, de perdão, de humildade, né, de compaixão, de um monte de coisas legais. E o Pro te ensinou que esse discurso era, né, quando surgiu 2000 anos atrás, um discurso extremamente revolucionário. Por que era revolucionário? Cara, 2000 anos atrás, ninguém falava de amor e de perdão. 2000 anos atrás, nessa região do mundo, quem mandava era o Império Romano. E você está careca de saber que o Império Romano ele resolvia as coisas na porrada. A diversão no Império Romano, você lembra muito bem, era o Coliseu. Eram 55 mil pessoas na plateia, vendo 2, 3, 4, 5 escravos lutando até a morte. Isso era o Império Romano. Por isso Jesus Cristo é revolucionário, porque Cristo ele traz uma mensagem que você não levava em conta na época. E aí, nós, como bons humanos, o que fizemos com Cristo? Matamos ele. Matamos com a ideia, né, com a crença de que matamos Jesus Cristo e acaba esse negócio de um só Deus, de monoteísmo, acaba tudo isso. Certo? Errado. Cristo morre e o cristianismo se expande cada vez mais. Bom, vai se expandir, vai se expandir. Só que Roma não quer saber do cristianismo. Roma, por 300 anos, o que o Império Romano faz com os cristãos que estão espalhados por essa região do Mar Mediterrâneo? Ela caça os cristãos, ela prende os cristãos e ela bota os cristãos no Coliseu para serem devorados por animais selvagens, em espetáculos terríveis, vistos, aplaudidos por 55 mil pessoas. Por que Roma caça os cristãos? E por que Roma pune os cristãos de uma forma tão violenta? Porque Roma está crente que, ao punir os cristãos, vai acabar com o cristianismo. Correto? Errado. O cristianismo se expande mais ainda. E aí você vai lembrar que nessa aula, lá no 6º ano, lá atrás, por que o cristianismo se expande mesmo com tanta tragédia, mesmo com tanto sangue e com tanta violência contra si? Por que ele se expande? Uai, a mensagem de Cristo, independente da religião que você tenha, é uma mensagem muito bonita. E mais do que ser uma mensagem muito bonita, é uma mensagem muito forte. É uma mensagem de amor ao próximo. Cara, você é ser humano, entendendo? Você é ser humano, a mensagem de amor ao próximo, ela tem que, independente da sua religião, ela tem que bater muito forte em você.
se você é ser humano, ok? Então, se você é ser humano, a mensagem é muito poderosa e é uma mensagem que vai seguir adiante, independente de quantos morram nesse cenário. Bom, o fato é, a mensagem ela é tão poderosa, ó, tudo que o tio está te falando foram aulas que a gente viu lá atrás, não estou te trazendo nada novo, tá bom? Segue a vida, tudo revisão. Tanto é que o Pro nem fez setinha disso, porque você já lembra, você já aprendeu isso. Agora, a mensagem cristã ela é tão poderosa, ela conquista os mais pobres, obviamente, primeiro, né? Ela cai forte nos escravos, ela cai forte na população pobre, porque é uma mensagem que diz o seguinte, cara, você é um ferrado agora, né? Você é um escravo, você está ferrado. Mas, se você, isso estou falando, né? Se você acreditar no meu Pai, se você acreditar no meu Deus, quando você morrer, você terá vida eterna no paraíso. Porra, cara, na boa. Você é um ferrado no planeta Terra. Você nasceu escravo, você viveu escravo, você morreu escravo. Poxa, e aí aparece alguém falando para mim que quando eu morrer, eu vou viver no paraíso, mesmo sendo um ferrado do lado de Deus, o que, que vai acontecer? Você vai comprar ideia, você vai aceitar essa religião monoteísta, você vai aceitar o Pai de Jesus Cristo. Simples assim, é muito simples. E aí eu já estou falando de século, que século que eu estou falando? Século IV depois de Cristo. O imperador Constantino olha para o seu Império Romano e percebe que, oxe, todo mundo virou cristão. Minha mulher é cristã. Todo mundo em Roma é cristão. Adianta eu mandar todo mundo para o Coliseu? E aí, né? Eu estou contando a história mais sem graça, tá? Durante o ano passado eu contei a história com mais graça nesse sentido, mas o Constantino, ele se vê sem chance. O que ele vai fazer? Ele vai admitir o cristianismo como religião de Roma. Só que aí, meninão, século IV, tá? Você está vendo que o Pro está fazendo uma linha do tempo. No século IV, portanto, Roma vira cristã. E aí, o que acontece? Nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Nasce essa instituição que vai ter uma hierarquia. Agora você vai ter um chefe dessa igreja, que vai ser o Papa. E aí você vai ter caminhos lá de baixo, né? Para você entrar na igreja, você entra como um frei, você vira um padre, aí você vai subindo até virar Papa lá em cima. E aí não é qualquer um que vai poder falar sobre esse Deus cristão, você tem que estar na igreja. Então, eu te ensinei ano passado, o teu professor de história é um cara que manja bastante de cristianismo, que gosta bastante de estudar o cristianismo. Só que eu, com todo esse conhecimento, eu posso chegar agora, né, e se não tivesse coronavírus, eu poderia rezar uma missa lá agora? Não. Ah, mas o Pro conhece todos os evangelhos, todos os caminhos da missa, ele conhece todos os pontos. Posso fazer isso? De jeito nenhum, porque eu não faço parte da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, quando surge isso, muda. Porque antes da igreja nascer, como que era o cristianismo? Você pega a Júlia com seus 12, 13, 14 anos, aí eu vou dar um exemplo. A Júlia conheceu a mensagem de Cristo, isso antes de nascer a Igreja Católica. Aí a Júlia conheceu Jesus Cristo, ouviu todas aquelas palavras, aprendeu, ficou encantada, ficou assim, né? Aí a Júlia, o que que fez? Voltou para o vilarejo dela e ensinou para a mãe dela o que era cristianismo. Ensinou para o irmãozinho, ensinou para o pai, ensinou para o avô. Olha, você está vendo a diferença? É meio que a Júlia fez uma missa, entre aspas. Agora, com a Igreja Católica, isso não pode mais.
E o tempo está seguindo, né? O tempo está seguindo. Aí você vai lembrar, o ano passado, que a gente estudou o Império Franco, e a gente já está falando de século VIII. A Europa, entre o século V, que é quando acaba Roma, e o século IX, que é quando começa o feudalismo, e aí a gente já está falando de Idade Média, a Europa está uma zona, né? Você lembra que andar na rua é perigoso, tem guerra para todo lado, está uma bagunça. O Império Franco é uma zona desgraçada. Até, né, um monte de reinos bárbaros, né, que aí você aprendeu, não se usa mais a palavra bárbaro, se usa a palavra germânico, que também não é o ideal, mas enfim, até que o Império Franco, né, se estabelece, e aí a gente tem o Carlos Magno, é isso? É isso. E aí, o que faz a Igreja Católica? A Igreja Católica adota, entre aspas, o Império Franco, porque os reis do Império Franco, inclusive o Carlos, eles vão invadir os lugares e eles, nesses lugares, eles estarão implantando o catolicismo. Olha, você percebe que o Pro já usou outro termo, você percebeu? Que o Pro não usou cristianismo, o Pro já usou o termo catolicismo. E já faz algumas aulas que o Pro pede para você não usar a palavra cristianismo, e sim catolicismo. Semana que vem, você vai entender por quê. Tudo bem? Ok? Bom, então, todo lugar que o Império Franco ia, ele implantava o catolicismo, ao ponto de, olha só, deixa eu ver se o Pro fala direitinho o termo, no ano 800, o meninão Carlos foi coroado como, como imperador do império, desse mundo dominado pelos francos, e foi coroado como principal representante da Igreja Católica naquela época. Olha o poder, ok? Só que o mundo passa. O Império Franco acabou, né? O Carlos morreu, seus netos não foram capazes de dar sequência ao Império Franco. O Império Franco acabou, o rei acabou, né? E agora surge no século IX o feudalismo, né? Olha só, sempre o Pro revisando o conteúdo para a gente de um jeito legal. Lá no feudalismo, né? Você tem o feudo do Hugo. Quem manda no feudo do Hugo? O Hugo. Você tem o feudo do Manuela, lembra disso? Mulher sem o feudal é raro. No feudo do Manuela, quem manda? O Manuela. No feudo do Maria, quem manda? O Maria. E por aí vai. Você aprendeu isso comigo, eu acho que já esse ano, né? Um pouquinho ano passado e um pocão esse ano. E cada feudo era um feudo. Porque você tem a descentralização do poder. Você não tem um rei na Europa Ocidental. Você não tem os estados nacionais. Não existe a Inglaterra, não existe Portugal, não existe a Espanha. Existe o feudo do Pedrinho. Ok? Cada feudo era um feudo. A coisa era tão maluca. No feudo do Brian tinha dinheiro, tinha moeda. Só que essa moeda, né, só valia no feudo do Brian. Não valia no feudo do Gabriel. Não valia no feudo do Brian. Entendendo? Você tinha todos os o poder econômico, o poder político, tudo isso descentralizado. Beleza? Mas aí já estamos chegando na setinha. Entre o século IX e o século XV, que é a parte final da Idade Média, é quando o feudalismo domina e acaba, é quando você vai ter as cruzadas, tudo aquilo que você já estudou, que é quando você vai ter a peste, né, que é quando você vai ter, lembra lá, a flutuação populacional, quando você vai ter o ABC no auge, na decadência, quando acontece tudo aquilo que eu te ensinei, quem é a única instituição poderosíssima, a única e poderosíssima durante esse período? A Igreja Católica. E é nesse período, você vai lembrar, que o Pro até te mostrou quadro na época, é nesse período do feudalismo, um pouquinho antes, na verdade, antes do feudalismo, nasce o inferno, né? E a Igreja Católica constrói o universo do inferno. O inferno sempre esteve na Bíblia, né?
Mas a gente nunca entendeu direito como era, né? Só que, durante a Idade Média, você vai ter gente da Igreja Católica desenvolvendo discurso do que é o inferno. É um discurso que a gente tem até hoje. O capeta, o demônio, né, chifrudo, vermelho, o inferno, a danação eterna, fogo para todo lado, o inferno mesmo. Quando nasce isso? O inferno sempre foi assim? Não, o inferno ele se estabelece na cultura popular, vamos dizer assim, nesse período. Né? Por quê? Você não pode esquecer que todos nós, nesse período, somos ignorantes. Tá? E o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante é aquela que não tem conhecimento, ok? Tá? Então, essa pessoa que não tem conhecimento, ela é ignorante, certo? Bom, quem é ignorante no mundo feudal? O senhor feudal é ignorante. O camponês é ignorante. O senhor feudal é ignorante. O cavaleiro é ignorante. Tem senhor feudal que não sabe ler. Mas, durante esse período, a Igreja Católica ela detém todo o conhecimento e ela detém o discurso. Então, a gente, como é ignorante, a gente tem medo do inferno. Porque, Julia, já pensou se o tal do inferno existe mesmo? Se a gente fizer coisa errada, a gente vai ser punido por toda a eternidade. É um discurso muito forte. Né? É um discurso que tem gente que tem medo do inferno hoje, no século XXI. Ok? Então, é um discurso muito poderoso. Só que tem um detalhezinho. Eu tenho certeza que você vai lembrar do professor falando na sala. Olha, sétimo ano, você está chocado com o que a Igreja Católica está fazendo agora? Tudo vai piorar. E aí você lembra como o Pro terminou a aula? O Pro terminava a aula fazendo a seguinte pergunta malvada. Se Jesus Cristo voltasse para a Terra durante o feudalismo, durante a Idade Média, e visse, né, encontrasse a Igreja Católica, ele se reconheceria nessa Igreja Católica? Aí o que vocês responderam para o Pro? Não, Jesus Cristo não reconheceria a sua Igreja Católica. Por quê? O que aconteceu nesse período todo, que eu estou falando de quase 1.500 anos? O discurso mudou, mas teve um epílogo. O professor falou, se você acha que está ruim, vai piorar. Então, bonitão e bonitona, chegamos ao século XVI. Antropocentrismo, renascimento, né? O homem no centro, né? O homem no ser cultural, mas Deus não está morto. A Igreja Católica continua sendo a instituição mais poderosa da época na Europa Ocidental. A Igreja Católica continua dona do discurso, a Igreja Católica continua dona do conhecimento, as bibliotecas estão onde? Né? Você não tem. Hoje o Pro tem a biblioteca dele lá com os livros dele, bonitinho. Um dia, se você quiser, eu passo a câmera para você ver. Mas, 500 anos atrás, você não tinha essa lógica de pessoas normais como nós termos livros. A gente nem sabia ler, porque a gente era ignorante. E, consequentemente, se a gente é ignorante no século XVI, a gente tem muito medo do inferno. Muito medo. Okay? Porque se o tal do capeta existir, ele vai ficar lá cutucando a gente por toda a eternidade. Só que as coisas pioraram no século XVI em relação à Igreja Católica. Você está vendo aqui, ó, na setinha que o Pro está te mostrando, duas palavrinhas, eu vou falar uma de cada vez, tá? Vou explicar uma de cada vez, que são colocadas nesse panteão da Igreja Católica. Duas palavrinhas que ganham um auge no século XV e no século XVI. Aí que vão trazer um problema para a Igreja Católica. Olha o alerta de spoiler.
Vamos lá, começar pela mais fácil, as relíquias. Então, vamos lá. O que é uma relíquia? Relíquia é algo muito valioso, entendeu? Então, o pro que gosta de gibi, o pro que coleciona gibi, vamos falar uma relíquia do gibi, aquela Action Comics número 1 de 1939, na qual aparece o Superman pela primeira vez lá nos Estados Unidos, a número 1. Essa revista custa hoje alguns milhões de dólares. Ela é uma relíquia. O Pro é muito colecionador de muitas coisas, tá? Ele tem uma coleção pequenininha de camisas de futebol, mas tem, tá? Paga em 6, 10 vezes, mas tem uma coleçãozinha. Aí, o que seria uma relíquia na coleção do Pro? A camisa do Pelé, o maior jogador na história do futebol, a camisa de jogo do Pelé. A camisa hoje teria 50 anos de idade. Essa camisa custa, se ela existe, alguns milhares, talvez milhões de dólares. Ela é uma relíquia, entendeu? Bom, a Igreja Católica começou a dar títulos de relíquias para tudo aquilo que a Igreja Católica considerava santo. Então, vou dar um exemplo. Tinha a cabeça lá do santo, deixa eu ver que santo, do São João Batista. É a cabeça dele lá. Né? Você sabe onde o São João Batista, para quem é católico, sabe que foi o tiozinho que batizou Jesus Cristo. Tá? Então, encontraram a cova lá do São João Batista, de 2000 anos atrás, encontraram o crânio dele. Certo? Para a Igreja Católica, isso é uma relíquia. Pedaços da cruz de Jesus Cristo, relíquia. O pano em que Jesus Cristo foi enrolado quando desceu da cruz, né, quando desceram o corpo dele, uma relíquia. O dente de leite da Joana d'Arc que virou santa, relíquia. Está entendendo esse conceito? Agora, você está vendo que é um conceito complicado? Porque você já aprendeu com Pro em arqueologia? Um crânio para durar 2000 anos, ele tem que ter sido enterrado em condições bem específicas, né? Bom, no deserto, lá era deserto. Talvez pode ter durado, entendendo? Mas tem algum estudo de laboratório dizendo que esse crânio tem 2000 anos? Não. Mas há um crânio na igreja no século XVI, lá em Roma, um crânio, e na etiqueta está escrito São João Batista. E o Hugo acredita nisso. Sabe por quê? Porque o Hugo não sabe ler e o padre que recebeu ele na igreja disse que é o crânio de São João Batista. Está vendo o perigo das relíquias? Só que tem um detalhe. Você podia ver as relíquias na igreja, mas tem que pagar. Todo mundo tem dinheiro nessa época? Não tem. Agora, um detalhe mais legal. Você poderia comprar essa relíquia e pôr no seu castelo, pôr na sua casa. Pergunta, crianças. Você já chegou à conclusão, né, que a relíquia é algo caro. Se o Pro decidir correr atrás da camisa do Pelé, o Pro vai ter que gastar alguns milhares de dólares. Não é algo barato. Porque sabe que o Pro não tem a mínima condição de comprar a camisa do Pelé. Ele quer, mas ele vai comprar? Óbvio que não. Você está vendo o problema? Deixa eu te fazer uma perguntinha e depois você me responde. A relíquia é para todos? Não. A relíquia é para quem tem dinheiro. Isso é um problema? É um problema. E aí começou a se mostrar, a relíquia começou a ser um comércio. Né? E aí, qual a conclusão que os fiéis chegavam? Quanto mais relíquia eles tinham, mais perto de Deus e mais salvos e mais perto do paraíso eles estariam. Vai dar ruim isso? Vai dar ruim. O fato é que a Igreja Católica ganhava muito dinheiro com a relíquia. Mas tudo pode piorar. Tudo pode piorar. Jesus Cristo ensinou para a gente
que para nós sermos perdoados por Deus, ou para nós sermos aceitos por Deus, é melhor isso, bastava que a gente tivesse fé, entendeu? Fé. Se eu tenho fé no Pai de Jesus Cristo, eu estou salvo. Se eu cometi algo errado contra o cristianismo, contra o catolicismo, mas eu, de verdade, me arrependo e peço perdão para esse Deus que eu tenho tanta fé, o que vai acontecer? Serei perdoado, concordam? É a minha conversa com Deus. Eu pedi nas minhas orações o perdão. Então, Jesus Cristo ensinou isso para a gente, beleza? Bom, o que é a indulgência? A indulgência, cara, é a compra do perdão dos pecados. Então, se você tem dinheiro, você vai lá na igreja e compra seu perdão. Olha que bonito. E aí você gasta uma grana e aí você compra o perdão para sua família inteira. Vai ter época na Igreja Católica que você vai ter promoção de perdão. Compre essa indulgência e ganhe 500 anos de perdão. Toda a sua família lá no futuro será perdoada por todos os pecados que cometer. Você está vendo? Você está percebendo a loucura do discurso? E você está percebendo como a Igreja Católica começa a se voltar para os ricos e abandonar os pobres? Eu não falei para você que a coisa ia piorar? Lá no feudalismo, a igreja devia dormir no manso servil, lembra? Mas a igreja, na época, já dormia no castelo. E aqui, a coisa com a indulgência, ela afasta totalmente o pobre, que é a maioria em qualquer sociedade, dessa relação. Porque o pobre não vai ter dinheiro para comprar o seu perdão. E aí, isso tudo está sendo mostrado, tá? Isso não é escondido. Vai lá o padre coletor de impostos da Igreja Católica na cidade e fala: compre sua indulgência que você vai ser salvo. Cara, todo mundo quer ser salvo, só que você não tem dinheiro. Consequentemente, se você não tem dinheiro, você vai ser condenado ao inferno. E aí você vai ter momentos assim que você, mãe de família, você tem uma moeda de prata para alimentar seus 3 filhos ali. Aí vem o padre coletor de impostos, e você, mulher ignorante, você, homem, são ignorantes. Vem o padre e fala: se você não pagar, você vai para o inferno. O que você faz? Você pega a sua única moeda, dá e compra a sua indulgência. Consequentemente, você vai morrer de fome porque você não tem dinheiro, mas você será salvo. Rapaz, moça, tu está percebendo o tamanho do problema? O problema, Zé, é gigante. Só que aí, para a gente acabar a aula, o Pro vem com uma pergunta retórica. Depois você responde. Pergunta: se todos nós somos ignorantes, se a Igreja Católica, como instituição, está fazendo essa sacanagem, a igreja acabou virando um lugar de rico. Quem é perdoado é quem tem dinheiro. Quem compra um lugar no céu é quem tem dinheiro. E aí eu te jogo uma pergunta: quem poderá nos defender? De onde sairá a pessoa que abrirá nossos olhos? Quem é essa pessoa? Ou não haverá essa pessoa? O que vai acontecer? Essas perguntas eu responderei no próximo videozinho. Segue lá o canal bonitinho, deixa seu like, aquelas coisas que você tá careca de saber. Beleza?